Meus amigos e irmãos, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o professor Antônio José e hoje vamos para mais uma aula da nossa escola bíblica dominical. Vai logo se inscrevendo aí, meu amigo, no nosso canal que muito vai te abençoar. Aqui embaixo tem uma barra escrito inscreva-se em vermelho assim. Me ajude a chegar a 1.000 inscritos. Sem dúvida alguma, Deus vai muito te abençoar. Conto contigo. Como é do seu conhecimento, a temática do quarto trimestre é sobre o apóstolo Paulo, lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a igreja de Cristo. A lição de hoje que vamos abordar é a lição de número 7. Paulo, o plantador de igrejas, o fundador de igreja, o homem que abria trabalhos de uma forma assim, extraordinária. Fazendo uma breve introdução para você entender melhor como isso funciona nos dias de hoje, vale ressaltar que um dos grandes desafios e temas do presente século, dos tempos odiernos, é a plantação de igrejas. Para isso, tem se percebido alguns movimentos no Brasil e no mundo que têm buscado discernir esse conceito, por exemplo, da melhor maneira. Na verdade, em suma, ou seja, o resumo de tudo, a plantação de igrejas se constitui num processo de multiplicação de vidas, de pessoas, de seguidores, de cristãos, através de algumas bases elementares, entre elas o evangelismo, não pode faltar. Outro aspecto, o discipulado, formando uma comunidade no reino de Deus, naquele lugar, naquela localidade, ou seja, pessoas que se reproduzem naturalmente, intencionalmente. Faz-se isso porque plantar igrejas é a própria natureza da igreja de Jesus. É um testemunho histórico do cristianismo. E novas igrejas trazem o quê? Vitalidade e ânimo, bem como cooperam para o cumprimento do famoso ide de Jesus. E quem tem essa visão do ide, ele vai longe, tem um coração ardente, uma vida missionária, só tem essa motivação e determinação em buscar as vidas, em salvar as vidas, quem tem a consciência que estamos na última hora. São pessoas que realmente tiveram uma experiência com Jesus, pelo novo nascimento, pelo Espírito Santo de Deus, porque sem Ele, a pessoa não consegue entender isso. Começa a pensar uma série de outros fatores. É por isso que no primeiro tópico fala Paulo, o desbravador, sobre uma gloriosa obrigação. E o primeiro subtópico, ele fala assim, Paulo, o desbravador. É o primeiro, é o que vai na frente. Paulo foi, sem dúvida, o grande desbravador da fé cristã no mundo gentílico. É interessante que anunciar o Evangelho é uma ordem e uma necessidade interior, existencial, que exige dedicação, que exige, na verdade, abnegação, que exige de toda a vida daquelas que se voltam para Jesus. É por isso que na primeira carta aos Tessalonicenses, a carta que Paulo escreveu por primeiro, ele afirma, de uma certa forma, queríamos tanto bem a vocês
que estávamos prontos a dar-lhes não somente o Evangelho de Deus, mas até a própria vida. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Assim, aquele que tem um coração missionário e pensa dessa forma, o chamado, depois de sua conversão, Paulo atravessa parte da Ásia Menor, que é a atual Turquia de hoje, da Síria e da Arábia, que é a atual Jordânia, até Jerusalém, antes de se dirigir para a Europa, indo até a Grécia, aí ele vai, enfim, até a Roma. Paulo foi um determinado e incansável missionário. Ele tinha a consciência do seu chamado. Será se você tem a consciência do seu chamado? Será se você sabe qual é o seu chamado? O segundo subtópico fala assim, uma gloriosa obrigação. Segundo o comentarista Elianai Cabral, o apóstolo foi chamado por Cristo para pregar o Evangelho aos gentios. Por isso, na Bíblia, vemos a expressão, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo. Por vós, os gentios, Efésios capítulo 3, versículo 1. É por isso que o famoso missionário David Brainerd, ele disse, apesar de ser ainda muito cedo, meu corpo estava molhado de suor. E se eu tivesse 1000 vidas, a minha alma as teria dado pelo gozo de estar com Cristo. Quem de fato ama as almas está em outro nível. Ele tem uma visão espiritual diferenciada. Seu coração, sua alma é sempre transformada na busca de outras vidas. E eu te digo uma coisa, se esta aula estiver te abençoando, te dando bênção em sua vida, impactando você, então vai lá, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, manda para os teus amigos, inscreva-se no canal e seja uma bênção na nossa vida. O terceiro subtópico fala sobre plantação de igreja, uma parceria. Meus amados, o investimento na obra de Deus pode ser comparado a de um agricultor, porque quem investe em vidas, investe em alma, é o empreendedor do reino. Quem investe na terra e na semente, a semente ele seleciona, a terra ele prepara, aduba, acredita que haverá um retorno. Ah, meu amado, o investidor do reino, ele pensa desta forma. Do reino de Deus não é tão diferente. Para você ter uma ideia, o missionário, com o seu amor pelas almas perdidas, com a pressão de exercer o seu chamado, ali ele tem aquela visão das almas sedentas e perdidas, aí o Espírito Santo incomoda. Na verdade, uns plantam, outros colhem, mas o amor é imprescindível, a pessoa precisa ter essa essência da busca. E é nesse divino ministério de plantação de igreja, à luz do ensino de Paulo, fica claro que o trabalho de semear e plantar é nosso. O trabalho de jogar a semente é nosso, mas quem faz germinar, frutificar, crescer é Deus, e o homem, na verdade, e o homem coopera na plantação de igrejas. Ali existe algo que precisamos aprender e entender no mundo espiritual. O segundo subtópico, ele fala Antioquia, o ponto de partida para o crescimento da igreja. Sabe, queridos,
Quando olhamos por esse lado, observamos o primeiro, por exemplo, subtópico. Uma igreja missionária. Como é que se identifica? Como é que eu sei? Como é que eu vejo uma igreja missionária? Toda igreja que pensa em crescimento, evangelismo e missões, ela precisa ter uma base. Primeiro, observe, olha só, uma base, primeiro, de um excelente ensino sistemático das Escrituras Sagradas. Isso é muito importante, muito importante. Outro fator, o povo judeu era divertido a aprender, estudar, meditar e se entregar às Escrituras Sagradas. Outro fator também é que olhamos o primeiro subtópico, fala o ensino das Escrituras, é uma ordem de Deus. Ensinar-lhes aos estatutos e as leis, e lhes mostrarás o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer, que está em Êxodo capítulo 18, versículo 20. Um outro ponto que eu poderia colocar assim como esse, é o fato de que para que o povo de Deus possa adquirir temor a Ele, ajunta-me este povo, e como diz a Bíblia, e os farei ouvir as minhas palavras, aprenda delas João, para que eles venham me temer todos os dias da terra. E aí para que eles venham viver, para que eles venham passar o ensino aos seus filhos, como diz a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4, versículo 10. Porém, em todos esses pontos que eu tratei, porém sem mestres, sem doutores, sem pessoas que passam a vida estudando, sem as Escrituras, é impossível que haja raiz e vida nos cristãos. Por isso a igreja primitiva era a igreja de Antioquia. A igreja primitiva, a igreja de Antioquia, era rica em líderes, mestres na palavra. Atos capítulo 13, versículo de 1 a 3, pois nela havia profetas, observe só, e doutores. Aí tinha lá Barnabé, Simeão, tinha Níger, tinha Lúcio de Cirene e ainda Manaém. Amados, companheiro de infância, por exemplo, do tetrarca Herodes, e tinha Saulo, que tinha se convertido. Ali foi o ponto de partida de Paulo para a extraordinária obra de plantar igrejas entre os gentios. Sem mestres não dá. A igreja não cresce, alguém precisa ensinar a palavra. Um outro ponto é que a primeira viagem missionária nos mostra, por exemplo, algo interessante. Eu sei muito bem, por exemplo, que a idade do obreiro, o seu conhecimento, né, de forma geral, sobre a vida, sobre a cultura, é muito importante. Mas a experiência do obreiro no campo de trabalho, da pessoa no campo de trabalho, essa experiência, ela vai em busca das almas perdidas. E elas são muito importantes para aqueles que têm, na verdade, uma mochila de experiência. O obreiro tem que ter experiência. Paulo e Barnabé, por exemplo, vivendo os seus primeiros momentos de experiências nas missões, eles pregaram, por exemplo, em Chipre. Atos capítulo 13, versículo 4. O Eguelai Cabral, o comentarista, ele diz o seguinte, diz que neste lugar, por exemplo, o apóstolo desmascarou o feiticeiro Elimas, o encantador, e ganhou procônsul para Cristo. Mais adiante, pregou ele na sinagoga. E aí, na sinagoga de Antioquia, para Pisídia, onde os judeus lhe fizeram oposição. Atos capítulo 13, versículo 45. E ao mesmo tempo os gentios alegraram-se, creram, e o Espírito Santo se fez presente. Meus amados, o terceiro subtópico fala a segunda viagem missionária
de Paulo. O que mais empolga um pregador, um obreiro, um missionário, é ver o resultado do seu trabalho, de seu sacrifício, e o fruto de tudo aquilo que ele faz. É tão bom você investir e ver o resultado, você se esforçar no resultado. Só Paulo passa por uma experiência, uma mudança de rumo sob a direção do Espírito, quando ele teve a visão de um macedônio que dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Atos capítulo 16, versículo 9. Paulo empreendeu uma viagem que incluía Derbe, Listra, Troas, Filipos e Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e Éfeso. Nessa segunda viagem, observamos que precisamos estar sensíveis para perceber o chamado de Deus em nossas vidas. Você sabe qual é o chamado de Deus na sua vida? Vocês têm noção e ciência do chamado de Deus na sua vida? É Ele que nos dá direção, despertamento, que muda nossa rota, nossa direção. Assim aconteceu com Paulo. Você tem noção do seu chamado e da sua responsabilidade do reino de Deus? Você sabe o que Deus quer para você, para a sua vida, meu irmão? E eu te digo uma coisa: se esta aula estiver te abençoando, compartilha com os teus amigos. Se inscreva no canal, deixe o seu like, comente. Porque a proposta de Deus para a sua vida é que você tenha noção do seu chamado. Pelo menos o discernimento para que você está nesta vida. No terceiro tópico desta lição, fala características de um plantador de igrejas. Primeiro, observamos uma coisa. Motivado pelo chamado. Paulo tinha uma motivação. Paulo se tornou um apaixonado pela vida cristã, pelo que fazia, pelo amor, pela dedicação. Ele fazia com amor, com satisfação. Sabe, um profissional ou profissionais de sucessos na vida, eles têm êxito sim, eles têm resultado sim, mas se percebe que há dedicação às suas vidas. Eles são completamente apaixonados pela sua vocação, eles têm convicção da vida que eles estão, o que eles estão levando e pelas escolhas que fizeram. Vale ressaltar que existe uma frase muito conhecida de Adoniran Judson, que nasceu em 1788 e morreu em 1850. Um homem dedicado, missionário dedicado, ele diz dessa forma: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Um fator interessante, por exemplo, outra frase também deste homem que diz o seguinte: o futuro é tão brilhante quanto as promessas de Deus. Queridos, e o famoso David Livingstone chega a dizer numa frase memorável: Deus, orando ele, envia-me para qualquer lugar, desde que vás comigo. Coloca qualquer carga sobre mim, desde que me carregues. E desata todos os laços do meu coração, menos o laço que me prende ao meu coração, ao teu. Deus teve um único filho e fez dele um missionário. Meus amados, meus queridos, o segundo subtópico diz assim: experimentado no deserto da vida. Observamos a biografia de Paulo
vemos que o apóstolo foi experimentado no deserto da Arábia. Em Gálatas capítulo 1, versículo 17 e 18. Para forjar o nosso caráter, muitas vezes Deus nos leva ao deserto da vida. Para você ter uma noção, para falar o nosso coração, porque enquanto estamos no bem bom não queremos ouvir. Em Oséias 14 diz que ali nós somos capacitados. É interessante, é Deus que nos leva ao deserto, um aprendizado. O segundo aprendizado é fortalece nosso caráter. O terceiro aprendizado, o deserto é pedagógico, ele te ensina. O quarto aprendizado, tem coisas que só aprendemos no deserto, nas provações, nas tristezas, nas lutas, nas dores. Isso é sério. Agora, quando olhamos, por exemplo, o Senhor Jesus no deserto, após seu batismo, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Observe. Onde, durante 40 dias, foi tentado pelo diabo. Observe que Lucas capítulo 4, versículo 1 a 2, narra isso. As 3 tentações de Jesus no deserto foram um esforço de sedução que o inimigo fez. Transferir a sua fidelidade de Deus a Satanás. E vemos uma tentação semelhante em Mateus capítulo 16, versículo 21 a 23. Onde Satanás, através de Pedro, tenta Jesus a renunciar à cruz a qual estava destinado. E em Lucas capítulo 4, versículo 13, nos diz que após as tentações no deserto, Satanás o deixou até a ocasião oportuna. Observe uma coisa, o que aparenta, por exemplo, indicar que Jesus foi tentado outras vezes por Satanás? Se percebe, embora, que novos incidentes, por exemplo, novas situações, não sejam registrados. Mas um aprendizado o ponto importante é que apesar de várias tentações, Jesus nunca pecou. A tentação no deserto coloca para fora quem você é. E outra coisa, a igreja, que é o último subtópico, segundo as Escrituras, nos mostra uma coisa interessante. Primeiro, as Escrituras Sagradas, como o livro de regra e de fé cristã. Observe também que um outro aprendizado, por exemplo, que um lugar para ter um relacionamento pessoal com Deus e com, por exemplo, com os irmãos, a igreja é o local para isso. E nessa vivência, nessa convivência, nesse relacionamento, sabe o que surge? Surge o amor pelas almas, surge o amor pela vida cristã, surge, na verdade, uma interação acerca dos dons espirituais, surge, na verdade, o desejo de servir melhor, de servir na igreja, os dons para servir. E a pessoa ali, em todo esse clima que explodiu nessa atmosfera, começa a ser um agente de libertação. Ele pensa nas almas, ele sonha com as almas, ele quer pregar. E eu te digo uma coisa, se esta aula, por exemplo, estiver te tocando, te abençoando, meu irmão, vai lá, compartilha com teus irmãos, abençoa a vida. Quem sabe esta pessoa não está precisando ser abençoado. E aqui eu quero te dizer algo, para finalizar. O homem, ele é conduta, personalidade e caráter. Essas características aqui, elas são interessantes, porque fazem parte da vivência humana. Só que tem um detalhe interessante. A conduta cristã, o caráter cristão da igreja de Jesus Cristo, ela precisa ser pujante quando se refere à vida missionária, o amor pelas almas. Não estou falando de fazer missões transmundiais, missões culturais, missões mundiais, missões em outros lugares, em outros países. Eu estou falando em você
na verdade, começar em casa, começar aqui dentro, no seu coração, porque Jerusalém representa a tua vida, o teu coração, a tua alma. Faça uma análise. Jerusalém representa, na verdade, a tua família, representa os teus familiares. Jerusalém representa isso. E eu digo para você, é hora e é tempo da gente se acordar e ter esse sentimento de Paulo, esse sentimento de buscar, de acreditar, de entender que eu tenho um chamado, eu tenho que fazer algo para o reino de Deus. Se esta aula te abençoou, meu irmão, compartilhe e abençoa outras vidas. Me ajuda em nome do Senhor Jesus e até o próximo vídeo.